Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @GuedertPatrícia. E eu vou fazer essa linda bolsa. Ela é bem espaçosa, ela cabe celular, cabe carteira e mais algumas coisas. Você vai ter a opção de fazer a tira dela de crochê, tá? Eu tenho vídeo aula também, separado da tira de crochê, você tem que procurar lá no meu canal, tá? Como também você pode fazer com essa tira aqui, ó, colocar essa tira aqui, tá? Que é uma tira cromada, tá? Prateada, com uma argola de mosquetão. Essa aqui também eu fiz com uma argola de mosquetão, mas pode ser feito com meia argola, tá? Linda demais, né? Botei esse detalhe também de coração. Vamos fazer? Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar o fio de poliéster 4,5 na cor algodão doce. Vou utilizar também 2 argolas de mosquetão. Eu vou fazer as alças direto aqui nessas argolas, tá? Você pode utilizar também uma meia argola, só que no caso aqui a minha é pequena, tá? Teria que ser maior. Essa argola de mosquetão, ela tem 3 centímetros. Aqui teria que ter 3 centímetros, tá? Tem a opção também de mosquetão articulado de coração, super fofo, ó. Só que o meu também é pequeno aqui, teria que ser um pouquinho maior, de 3 centímetros. Vou utilizar também botão de imã. Tem que ter essas argolinhas aqui, ó, para poder costurar, tá? É botão de imã para costurar. Tem aqui um chaveirinho para dar um charme, tá? É tipo um chaveirinho assim, ó, tem com mosquetão articulado, menorzinho, tá? E você bota o que quiser. Pode colocar também um tassel, tá? Procure lá nas minhas aulas, que eu tenho também aula de tassel. Aqui uma linha de pesponto para costurar o botão, tá? Aqui no fio. Como ele é mescladinho, eu vi uma cor mais ou menos próxima a ele, tá? Agulha 4 milímetros, agulha de crochê 4 milímetros. Agulha de tapeçaria. Aqui tá grudadinha a minha agulha de costura para costurar o botão, tá? E aqui a tesoura. Eu vou começar a minha peça fazendo o nozinho inicial, tá? Vou colocar aqui a minha agulha, vou girar, vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Aqui eu tenho um nozinho e tenho minha primeira correntinha. Agora eu preciso fazer 54 correntinhas. Eu já tenho uma correntinha, então eu preciso fazer mais 53 correntinhas. Então, aqui, 2, né? Porque eu já tenho 1, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já tenho minhas 54 correntinhas. E na primeira carreira, eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou pular essa primeira correntinha na segunda, tá? Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha. Então, pulo a primeira, na segunda, coloco a minha agulha nessa alcinha aqui de cima, laço o fio, puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas da minha agulha, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, pegando a alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma argolinha só na minha agulha. Aqui eu tenho meu segundo ponto baixo. E eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha, pegando a alcinha de cima, tá? E eu vou fazendo assim, até chegar nessa pontinha aqui, tá? Chegando aqui ao cantinho, tá? Dessa carreira, porque eu vou trabalhar aqui em volta até chegar ao final, tá? Então, nessa última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo na mesma correntinha ou no mesmo espaço, mais outro ponto baixo, já é o segundo. E no mesmo espaço, na mesma correntinha, mais outro ponto baixo, terceiro. Então, são 3 pontos baixos na mesma correntinha ou no mesmo espaço. Eu vou aproveitar essa carreira para arrematar esse fio aqui, tá?
Agora eu vou fazer um ponto baixo no pezinho desse penúltimo ponto baixo. Então, aqui foi meu último ponto baixo, né? Aqui foi meu último ponto baixo e eu coloquei mais 2 pontos baixos sobre a mesma correntinha. Então, no penúltimo, no pezinho dele, aqui, então eu viro, no pezinho dele, vou colocar a minha agulha. Aqui eu ajeito o fio, tá? Pra arrematar. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, sobre cada pezinho do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Ó. Deixa eu ajeitar aqui. E já vou aproveitando e vou arrematar esse fiozinho aqui, tá? Deixa eu só dar uma puxada aqui no meu fio. Ó, no próximo pezinho, mais outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim, ó, dá pra ver bem, né? Ó. Ó, aqui no próximo. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Chegando aqui ao final, nesse espacinho aqui, ó, onde tem que eu pulei, né, a primeira correntinha, vou colocar a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos. E aqui nessas 2 alcinhas aqui, ó, do meu primeiro ponto baixo, vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, tá? Aqui eu termino a minha primeira carreira e com 55 pontos baixos, tá? Na segunda carreira, eu vou fazer pontos altos. Sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, até chegar essa pontinha aqui, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Essas 3 primeiras correntinhas, ela equivale a um ponto alto. Vou laçar o meu fio embaixo dessas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto de base, aqui embaixo, ó. Dá pra ver? Coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 2 na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 2 argolinhas. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho meu segundo ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, contando com as minhas 3 primeiras correntinhas. Então, laço o fio no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui. Laço o fio e faço mais outro ponto alto. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazendo um ponto alto até chegar à pontinha que eu falei, tá? Aqui. Chegando aqui ao cantinho, tá? Nessa pontinha aqui. Aqui, nessa última correntinha, eu fiz 3 pontos baixos. Então, nesse primeiro ponto baixo desses 3, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? No mesmo ponto baixo. Então, um ponto alto, vou no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. E no meu segundo ponto baixo, tá? Desses 3, eu vou fazer 2 pontos altos. Esse que fica no meio, tá? No meio deles. Então, 1, 2. Vou laçar o fio e no terceiro, tá? Aqui, ó, no terceiro ponto baixo desses 3, né, que ficaram no cantinho, vou fazer 3 pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui. Dois, pá, 3.
ó, fica assim, tá? 3 pontos altos aqui, 2 aqui e 3 pontos altos aqui. E agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, ó. Laço o fio no próximo ponto de base, mais um ponto alto. E eu vou fazendo assim, opa, escapou aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Chegando aqui ao final da segunda carreira, vou laçar o meu fio e no último ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Aqui eu finalizo a segunda carreira. Nessa pontinha eu não vou dar a volta, tá? Só na outra, no outro ladinho, tá? E aqui eu fiquei com um total de 161 pontos altos, tá? Na terceira carreira, eu vou fazer uma correntinha para subir. Vou virar o meu trabalho. Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo, tá? Essa terceira carreira, eu vou fazer de pontos baixos, tá? Pegando essa primeira alcinha aqui, ó, tá? Eu tenho duas alcinhas do ponto de base, ó. Tenho essa primeira aqui e tenho a segunda, né? Então, eu vou pegar essa primeira alcinha aqui, ó. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Laço o fio, passo por dentro dessas duas argolinhas, e aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, na alcinha da frente, ó, eu tenho duas alcinhas, eu pego essa aqui da frente, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, pegando essa alcinha aqui da frente, coloco a minha agulha, laço o fio e faço outro ponto baixo. Vou na próxima alcinha, ó, dá pra ver bem, né? Então, não é essa aqui, tá? É essa aqui. E faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim, até chegar essa pontinha aqui, tá? Aonde tem, eu vou fazer, ó, aonde tem esses 3 primeiros pontos altos no mesmo ponto de base, eu vou fazer até aqui, até esse penúltimo, tá? Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, desses 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Então, pegando essa alcinha aqui, ó, essa primeira alcinha, tá? Eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. Aqui tem 3 pontos altos, dá pra ver bem, né? Esse aumentinho que eu fiz na segunda carreira, tá? Então, nesse primeiro ponto, desses 3, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Mais 2 pontos baixos no próximo. 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, tá? Pegando essa alcinha da frente. Ó, nesses 2 também teve um aumento, ó, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, pegando a alcinha da frente, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ó, não é aquela alcinha aqui, ó, essas duas alcinhas aqui, é essa primeira aqui, tá? Vou fazer mais 2 pontos baixos. Opa, escapou ali. Aqui, mais 2 pontos baixos. E mais esses 3 aqui, ó, que foram, ó, feitos no mesmo ponto de base, né? Os 3 pontos altos foram feitos juntos no mesmo ponto de base, pegando essa alcinha da frente. Vou fazer mais 2 pontos baixos sobre cada um, tá? Dois. E tem mais um aqui. 1, 2. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. E agora, ó, já fiz todos os aumentos aqui, tá? Dessa pontinha aqui. E agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, pegando essa primeira alcinha, como eu fiz
do outro lado, tá? Ó. Agora não tem aumento. E eu vou fazendo assim até chegar ao final. Chegando ao final da terceira carreira, aqui nesse espacinho aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu finalizo a minha terceira carreira e com um total de 122 pontos baixos. Eu vou para a quarta carreira e vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho. Ó, aqui eu tenho 3 correntinhas, eu vou colocar a minha agulha na segunda correntinha, tá? Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha. Vou pular a primeira, vou na segunda correntinha, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Vou na próxima correntinha, pegando a alcinha de trás aqui, ó. Coloco a agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. E vou no ponto de base, aqui, ó. Nesse ponto de base, ele tem 2 alcinhas aqui em cima. Eu vou na alcinha de trás, ou na segunda alcinha, ó. Vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. E vou no próximo ponto de base, na alcinha de trás, ó. Vou pegar a alcinha de trás. Eu tenho 2 alcinhas, eu vou nessa alcinha de trás, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha, vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 5 argolinhas. Assim. Ficando com uma argolinha só na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessa argolinha. Tenho uma argolinha na minha agulha e aqui eu fechei meu primeiro ponto. Agora, eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha aqui, ó. Então, eu coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui tem 2 alcinhas, ó. Dá pra ver, né? 2 alcinhas. Vou nessa segunda alcinha aqui, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Agora, nesse ponto de base, ó, aonde foi preso esse primeiro ponto, eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa alcinha de trás, ela já tá até levantadinha, ó. A alcinha da frente dela tá aqui. Nessa alcinha de trás, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 5 argolinhas. Assim, ficando com uma só na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim, aqui eu fechei meu segundo ponto. Olha como já tá ficando lindo. Agora, eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha aqui, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Ó, aqui tem 2 alcinhas, né? Tem a alcinha de trás, a da frente. Vou na alcinha de trás, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Vou no ponto de base, onde foi preso esse segundo ponto. Ó, a alcinha já tá levantadinha, essa é a primeira alcinha, essa é a de trás. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Ó, eu tenho 5 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 5 argolinhas. Assim, ficando com uma só na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessa argolinha. Aqui eu fechei meu terceiro ponto. Agora, eu vou no próximo, alcinha, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Essas 2 alcinhas aqui, nessa alcinha de trás, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Ficou um pouco apertadinho. Nesse ponto de base, essas 2 alcinhas, essa que já tá levantadinha, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. No próximo ponto de base, na segunda alcinha, na alcinha de trás, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro das 5 argolinhas.
ficando com uma na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessa argolinha, fechando aqui meu quarto ponto. E eu vou fazer esse ponto até chegar ao final dessa carreira. Então, vai ser, ó, vou fazer todo esse beiradinho aqui até o final. Vou fazendo sempre assim, tá? Pegando essa laçadinha aqui, laçando, trazendo pra cima. No próximo pontinho, na laçadinha, ó, na alcinha de trás, laço o fio, trago aqui pra cima. No ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima também. No próximo ponto de base, na alcinha de trás, trago aqui pra cima também. E puxo a laçadinha por dentro de todas essas argolinhas. E fecho aqui. Então, eu vou fazendo assim até o final, tá? Chegando aqui ao final da quarta carreira, vou fazer meu último ponto. Aqui eu finalizo a quarta carreira. E com um total de 122 pontos. Eu vou para a quinta carreira, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, vou virar o meu trabalho. Nessa quinta carreira, eu vou fazer 2 meio ponto alto no mesmo espaço, tá? E o espacinho é esse aqui, ó. É esse espacinho que tem várias alcinhas ao redor dele, ó. Ó, aqui não é, tá? Aqui são alcinhas, mas de ladinho aqui, ó. Nesse próximo, ó, que são várias alcinhas ao redor. Olha o outro espacinho, olha o outro. É nesse espacinho, tá? Só que eu vou fazer num, vou pular o outro. Vou fazer num, vou pular o outro. Então, vou laçar o fio, vou colocar a minha agulha nesse espaço, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro das 3 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio, trago aqui pra cima, eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 3 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho 2 meio ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, pulo o próximo espaço, no seguinte, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu tenho um meio ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu tenho meu segundo meio ponto alto, no mesmo espaço. Laço o fio, pulo o próximo espaço, no seguinte, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Laço o fio, vou no mesmo espaço, faço mais um meio ponto alto. Laço o fio, trago aqui pra cima, tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu tenho meu segundo meio ponto alto no mesmo espaço, tá? Laço o fio, vou, ó, pulo esse próximo, vou no seguinte, coloco a minha agulha e faço mais 2 meio ponto alto, ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao total de 56 meio ponto alto, tá? Então, aqui eu já tenho 2, 4, 6, 8. Falta 48 meio ponto alto, tá? Chegando aqui ao total de 56 meio pontos altos. Agora, no próximo espaços, ó, eu não vou pular, tá? Eu vou laçar o fio no próximo espaço, ó, sem pular. Como eu estava fazendo, eu pulava aqui e ia no próximo. Nesse não, tá? Eu vou nesse espaço, no próximo, eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1, 2. Laço o fio, vou no próximo espaço, ó. Não estou pulando, tá? E eu vou fazer assim, sem pular, até completar mais 22 pontos meio alto, tá?
Cheguei aqui aos 22 meio ponto alto, juntando com os 56 meio ponto alto, eu fico com um total de 78 pontos altos, tá? Agora, eu vou laçar o fio, vou pular o próximo espaço, no seguinte, vou fazer 2 meio ponto alto. Pulo o próximo espaço, no seguinte, laço o fio, coloco a minha agulha e faço mais 2 meio ponto alto. No restante agora dessa carreira, eu vou alternar, como eu fiz aqui no comecinho, tá? Um ponto, ó, esse próximo eu não vou fazer, o seguinte eu vou fazer. Esse aqui eu não vou fazer, o próximo eu vou fazer 2 meio pontos altos, tá? Então, vou laçar o fio, no próximo eu pulo, vou no seguinte e faço 2 meio ponto alto. Eu vou fazendo assim, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a quinta carreira, vou fazer nessa pontinha aqui, meu último ponto meio alto, tá? Sozinho. Aqui. E o total de pontos ficou 136, tá? Contando com esse último sozinho e essas duas primeiras correntinhas, tá? Que eu fiz no comecinho. Aí, o total fiquei com 136 meio ponto alto, tá? Agora, eu vou pra próxima. Agora, eu vou pra sexta carreira. Na sexta carreira, eu vou fazer pontos baixos. Então, vou fazer uma correntinha para subir. Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. No próximo ponto de base, ó, aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima, vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas duas argolinhas aqui, fazendo meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo espaço, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, do ladinho, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima, tenho duas argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo meu segundo ponto baixo. Vou no próximo espaço, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima, tenho duas argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Aqui eu tenho meu terceiro ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Embaixo dessas duas alcinhas aqui, tá? Até chegar ao final dessa carreira. Nessa carreira, eu não vou ter aumentos, tá? Eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base embaixo dessas duas alcinhas, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha sexta carreira, vou fazer meu último ponto baixo aqui nesse espacinho, embaixo dessas duas alcinhas aqui. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, trazer aqui pra cima e vou finalizar aqui meu ponto baixo. Aqui eu finalizo a sexta carreira com um total de 136 pontos baixos. Então, aqui eu finalizei minha última carreira e eu vou fazer aqui um acabamento de ponto baixo nessa beiradinha aqui da bolsa. Aqui, aonde foi meu último ponto baixo, vou colocar a minha agulha no mesmo espaço e vou fazer outro ponto baixo. No próximo, ó, na próxima alcinha aqui, vou fazer mais um ponto baixo. Nessa próxima alcinha, vou fazer outro ponto baixo. Nessa próxima, mais outro ponto baixo. Ó. Aqui mais outro. Nessa alcinha aqui, vou fazer mais outro ponto baixo. Opa, escapou. Aqui mais outro ponto baixo. É que não dá pra fazer muito um no ladinho do outro demais pra não ficar franzida, tá? Aqui outro ponto baixo. Opa, trancou aqui. Esse próximo aqui mais um. Escapou. Deixa eu puxar o fio aqui. Essa próxima
alcinha, mais outro ponto baixo. Nessa próxima aqui, mais outra. Tô quase finalizando. E aqui nessas duas alcinhas, mais um ponto baixo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, tá? Agora, vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Aqui no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Até chegar ao final dessa carreira. Vou finalizar aqui a segunda carreira de ponto baixo. Aqui nessa alcinha do primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho as duas carreiras, fazendo esse acabamento bem bonito. Eu não finalizei a bolsa ainda, tá? Porque eu vou aproveitar para fazer a lateral da bolsa. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Essas 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar o fio, ó. Aqui, ó, vou pegar essa laçadinha aqui, ó, vou colocar a minha agulha, ó, passando pra trás, tá? Nessa laçadinha. E nessa próxima laçadinha aqui, eu saio aqui, ó, do ladinho ou na frente. Então, entro com a minha agulha pela parte da frente, vou atrás e saio aqui do ladinho pela parte da frente, ó. Laço o fio e levo lá pra cima essa laçadinha. Tá? Isso que eu tô fazendo é no lado do avesso, tá? Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha e vou finalizar esse ponto alto. Então, laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas que está na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de mais 2. Aqui, eu finalizo um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo espaço, aqui, ó. Onde eu já tinha passado, ó, a laçadinha para fazer o ponto alto. Coloco a minha agulha, ó, vai lá atrás a minha agulha. Ela não precisa ir atrás, né? Ela já vai aqui pro ladinho. Eu só mostro que ela passa, né? Eu quero mostrar que ela passa, tá? E ela volta aqui pro ladinho, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui. Então, eu coloco a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas, porque nesse primeiro aqui não tinha alcinha, tá? Aqui, ó. Porque daqui ficou a lateral do ponto, tá? Do último ponto que eu fiz de acabamento. E aqui não, ficou a parte de cima dos pontos que eu tava fazendo a bolsa, tá? Então, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, deixa eu separar direitinho. Deixa eu colocar aqui, ó, dá pra ver que é 2 alcinhas, né? Então, laço o fio, vou embaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, coloco a minha agulha e volto, ó, do ladinho no outro ponto de base, embaixo de 2 alcinhas também, tá? Acho que dá pra ver. Ó, tem 2 alcinhas também, ó. Dá pra ver, né? Laço o fio e puxo aqui pra cima. E faço outro ponto alto. Laço o fio, ó. Vou nesse espaço que eu já tinha passado a minha agulha, coloco a minha agulha, ó. E vou aqui do ladinho, saio com a minha agulha do ladinho, ó. Eu empurro com o meu polegar e o meu indicador, ó. Aí eu empurro o crochê que a agulha já entra e já sai. Laço o fio, puxo aqui pra cima e vou fazer outro ponto alto. Opa, escapou. Aqui, ó, do ladinho. Faço outro ponto alto aqui. Opa, tá escapando. Laço o fio, ó. No próximo espacinho, um ladinho. E faço outro ponto alto. Deixa eu puxar o fio. Laço o fio, ó. Vou nesse espacinho que já tinha passado, ó, o outro ponto, aqui. Vou aqui pro ladinho, ó. E faço outro ponto alto.
Laço o fio, ó, vou nesse espacinho aqui, já tinha saído o outro, ó. Vou aqui do ladinho e faço outro ponto alto. E eu vou fazer assim até completar o total de 20 pontos altos, tá? Fazendo dessa forma, tá? Entrando aqui pela frente e saindo aqui no outro ladinho. A agulha entra pela frente e depois entra por trás nesse outro ponto de base, tá? Então, aqui eu já tenho 7 pontos altos. Faltam 13 pontos altos para completarem 20 pontos altos, tá? Quando chegar os 20 pontos altos, eu volto aqui. Aqui eu já tenho meus 20 pontos altos. No próximo, eu não vou colocar a minha agulha, tá? Que seria como eu estava fazendo, né? Onde saía esse pontinho aqui, que eu já tinha passado com a minha agulha, eu colocava e saía no outro. Não, eu vou pular esse aqui, vou no próximo. E vou sair aqui no outro ponto de base. E vou fazer mais um ponto alto. Esse aqui é pra dar a voltinha aqui, tá? Pra ela não ficar pra fora. Vou laçar o fio, ó. Não vou nesse espaço aqui, vou no próximo e vou sair aqui do ladinho. E vou fazer outro ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá? Laço o fio. Agora, eu vou voltar a fazer como eu fazia antes, tá? No comecinho ali. Ó, da onde eu já passei com a agulha pra fazer esse ponto alto, coloco a minha agulha, saio aqui do ladinho, laço o fio e faço um ponto alto. Agora, eu não pulo mais nenhum espaço, tá? Laço o fio, ó. Vou aqui nesse mesmo que eu já passei o outro. Vou aqui do ladinho, faço outro ponto alto. E vou assim até completar 20 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 20 pontos altos, fiz um. E agora eu vou, ó, já tenho 3 pontos altos aqui e vou fazer mais 17 pontos altos. Finalizando aqui meus 20 pontos altos. E fiquei com um total de 41 pontos altos, né? 20 pontos altos no começo, que eu fiz, mais um sozinho aqui, e mais 20 pontos altos. Eu não finalizei a bolsa ainda, tá? Porque eu vou aproveitar para fazer a lateral da bolsa. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para subir, 1, 2, 3. Essas 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar o fio, ó. Aqui, ó, vou pegar essa laçadinha aqui, ó, vou colocar a minha agulha, ó, passando pra trás, tá? Nessa laçadinha. E nessa próxima laçadinha aqui, eu saio aqui, ó, do ladinho, ou na frente. Então, entro com a minha agulha pela parte da frente, vou atrás e saio aqui do ladinho pela parte da frente, ó. Laço o fio e levo lá pra cima essa laçadinha. Tá? Isso que eu tô fazendo é no lado do avesso, tá? Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha e vou finalizar esse ponto alto. Então, laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas que está na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de mais 2. Aqui, eu finalizo um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo espaço, aqui, ó. Onde eu já tinha passado, ó, a laçadinha para fazer o ponto alto. Coloco a minha agulha, ó, vai lá atrás a minha agulha. Ela não precisa ir atrás, né? Ela já vai aqui pro ladinho. Eu só mostro que ela passa, né? Eu quero mostrar que ela passa, tá? E ela volta aqui pro ladinho, ó, embaixo dessas 2 alcinhas aqui. Então, eu coloco a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas, porque nesse primeiro aqui não tinha alcinha, tá? Aqui, ó. Porque daqui ficou a lateral do ponto, tá? Do último ponto que eu fiz de acabamento. E aqui não, ficou a parte de cima dos pontos que eu tava fazendo a bolsa, tá? Então, ó, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, deixa eu separar direitinho. Deixa eu colocar aqui, ó, dá pra ver que é 2 alcinhas, né? Então, laço o fio, vou embaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, coloco a minha agulha e volto, ó, do ladinho no outro ponto de base, embaixo de 2 alcinhas também, tá? Acho que dá pra ver. Ó, tem 2 alcinhas também, ó. Dá pra ver, né? Laço o fio e puxo aqui pra cima.
e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó. Vou nesse espaço que eu já tinha passado a minha agulha, coloco a minha agulha, ó. E vou aqui do ladinho, saio com a minha agulha do ladinho, ó. Eu empurro com o meu polegar e o meu indicador, ó. Aí eu empurro o crochê que a agulha já entra e já sai. Laço o fio, puxo aqui pra cima e vou fazer outro ponto alto. Opa, escapou. Aqui, ó, do ladinho. Faço outro ponto alto aqui. Opa, tá escapando. Laço o fio, ó. No próximo espacinho, um ladinho. E faço outro ponto alto. Deixa eu puxar o fio. Laço o fio, ó. Vou nesse espacinho que já tinha passado, ó, o outro ponto, aqui. Vou aqui pro ladinho, ó. E faço outro ponto alto. Laço o fio, ó. Vou nesse espacinho aqui, que já tinha saído o outro, ó. Vou aqui do ladinho. E faço outro ponto alto. E eu vou fazer assim até completar o total de 20 pontos altos, tá? Fazendo dessa forma, tá? Entrando aqui pela frente e saindo aqui no outro ladinho. A agulha entra pela frente e depois entra por trás nesse outro ponto de base, tá? Então, aqui eu já tenho 7 pontos altos. Faltam 13 pontos altos para completarem 20 pontos altos, tá? Quando chegar os 20 pontos altos, eu volto aqui. Aqui eu já tenho meus 20 pontos altos. No próximo, eu não vou colocar a minha agulha, tá? Que seria que, como eu estava fazendo, né? Onde saía esse pontinho aqui, que eu já tinha passado com a minha agulha, eu colocava e saía no outro. Não, eu vou pular esse aqui, vou no próximo. E vou sair aqui no outro ponto de base. E vou fazer mais um ponto alto. Esse aqui é pra dar a voltinha aqui, tá? Pra ela não ficar pra fora. Vou laçar o fio, ó, não vou nesse espaço aqui, vou no próximo e vou sair aqui do ladinho. E vou fazer outro ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá? Laço o fio. Agora, eu vou voltar a fazer como eu fazia antes, tá? No comecinho ali. Ó, da onde eu já passei com a agulha pra fazer esse ponto alto, coloco a minha agulha, saio aqui do ladinho, laço o fio e faço um ponto alto. Agora, eu não pulo mais nenhum espaço, tá? Laço o fio, ó. Vou aqui nesse mesmo que eu já passei o outro, vou aqui do ladinho, faço outro ponto alto. E vou assim até completar 20 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 20 pontos altos, fiz um. E agora eu vou, ó, já tenho 3 pontos altos aqui e vou fazer mais 17 pontos altos. Agora eu vou costurar a bolsa. Vou puxar um pouquinho essa argolinha, tá? Tirar a minha agulha, vou virar a bolsa, ela está no avesso ainda, ó. Cada ponto de base, ele tem 2 alcinhas, ó. Olha, aqui as 3 primeiras correntinhas, que equivale a um ponto alto. A terceira correntinha, ela tem 2 alcinhas, ó. Esse ponto de base aqui, ó, que é o ponto alto, ó, ele tem 2 alcinhas também. Cada ponto de base tem 2 alcinhas, ó. Dá pra ver, né? Nessa outra parte também tem 2 alcinhas, ó. Cada ponto de base tem 2 alcinhas, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou trabalhar pegando a primeira alcinha. Tem 2, ó, essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Ou essa aqui é a de baixo, essa aqui é de cima, tá? Então, eu vou sempre nessa parte da bolsa, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Vou passar com a minha agulha por dentro dessa primeira alcinha. E na parte de trás, eu vou pegar a segunda alcinha. Sempre a segunda alcinha, tá? Então, aqui eu vou na primeira alcinha, vou laçar essa argolinha aqui e vou puxar passando por dentro dessa alcinha. Aqui, e aqui eu tenho uma argolinha na minha agulha. Agora, eu vou posicionar aqui a minha mão para fazer o crochê, né? Para fazer o ponto baixíssimo e o fio no meu dedo.
Aqui eu vou na próxima alcinha, ó, na primeira, tá? Da primeira parte, e vou na alcinha da segunda, na parte de trás, ó, na alcinha de cima, ó. Laço o fio, passo por dentro dessas duas alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Ó, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou na próximo ponto de base, na primeira alcinha, essa primeira parte aqui eu vou na primeira alcinha. E na segunda parte eu vou na segunda alcinha, na alcinha de trás. Coloco a minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas duas alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pego a primeira alcinha e na parte de trás pego na segunda alcinha. Laço o fio e passo por dentro dessas duas alcinhas e nessa argolinha que está na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pego nessa primeira alcinha, na parte de trás eu pego na segunda alcinha e faço mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, pego na primeira alcinha, na parte de trás na segunda alcinha, laço o fio e faço mais um ponto baixíssimo. No próximo, na primeira alcinha, no de trás na segunda alcinha, laço o fio e faço mais um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa costura, tá? Finalizando aqui meus 20 pontos altos e fiquei com um total de 41 pontos altos, né? 20 pontos altos no começo que eu fiz, mais um sozinho aqui e mais 20 pontos altos. Eu não vou finalizar ainda, não vou cortar o fio para fechar, tá? Porque eu vou aproveitar para costurar. Agora, eu vou puxar essa argolinha para não fugir e vou tirar minha agulha, tá? Agora, eu vou virar aqui. Ela já está do lado do avesso, tá? Vou posicionar aqui, a pontinha aqui com aqui, ó. Tá? Pontinha com pontinha. Ó. Todos esses pontos de base, eles têm duas alcinhas aqui em cima, tá? Eu vou pegar essa primeira alcinha aqui, ó. Vou laçar aqui essa argolinha e vou puxar aqui pra dentro dessa alcinha aqui, tá? Assim, ficando com uma argolinha na minha agulha, eu ajusto um pouco o fio aqui. Agora, ó, no próximo ponto de base, nessa primeira alcinha aqui, ó, eu vou colocar a minha agulha. E na outra parte da bolsa, ó, no segundo, ó, na segunda alcinha do ponto de base, eu vou colocar a minha agulha também. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas duas alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Porque eu vou costurar ela em ponto baixíssimo. Aí, puxo um pouco aqui para não ficar muito apertado. Vou na próxima alcinha do ponto de base, dessa parte aqui, ó, da frente. E vou lá no outro, ó, na outra parte da bolsa, na segunda alcinha também, ó, no ponto de base, tá? Na parte de cima, ó. Laço o fio e passo por dentro dessas duas alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha, fazendo outro ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto de base, pegando a primeira alcinha. Essa é a primeira, né? É a de baixo. E na segunda parte da bolsa é a alcinha de cima. Vou laçar o fio, vou passar de novo por dentro dessas duas alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Opa! Vou na próxima alcinha, aqui na primeira, e na outra parte, na alcinha de cima. E vou fazer mais um ponto baixíssimo. Mais nessa aqui, vou fazendo outro ponto baixíssimo. E vou fazendo assim até chegar ao final. Chegando aqui ao final, vou pegar essas duas últimas alcinhas aqui. Ó, dá pra ver bem, né? Vou cortar o fio.
Opa, veio o botão de imã junto. E vou puxar esse fio, a laçadinha, passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Aqui eu vou arrematar o fio, vou colocar a minha agulha aqui de crochê numa alcinha de um ponto, tá? E vou laçar o fio, vou puxar aqui. Vou laçar novamente, vou passar por outro. Ó, agora eu vou passar por essa alcinha desse ponto e mais essa. Vou laçar o fio e vou puxar aqui pra dentro. Assim. Vou passar aqui por dentro dessa alcinha e dessa. E vou passar mais pra cá. E agora eu vou puxar de volta. Aqui. Vou nessas três aqui. E aqui. E aqui eu vou cortar. Pronto. Agora falta o outro lado. Ó. Perfeito. Agora eu vou fazer a outra lateral da bolsa, tá? Vou fazer de pontos altos, como eu fiz do outro lado. Aqui eu já deixei marcadinho, que eu contei 43 pontos baixos. No comecinho aqui, ó, não dá pra ver os pontos baixos, porque eu trabalhei ao redor da bolsa, né? Mas nessas duas carreiras aqui, ó, as últimas carreiras, eu fiz para acabamento. Então, esses pontos baixos ficam de ladinho, tá? Então, contabilizei assim, ó, um ponto baixo aqui, outro aqui. Aí, a partir daqui, eu já começo a contar, né? Ó, aí, um aqui, 2, 3, 4, 5, sabe? Ó, dá pra ver certinho, né? Então, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui nesse espacinho. Vou laçar o fio e vou trazer aqui, tá? Aqui eu tenho uma argolinha na minha agulha, ó, tem uma argolinha na minha agulha. Agora, eu vou colocar esse fio mais curto por cima do fio que vem do rolo, assim, e vou laçar o fio que vem do rolo. Vou puxar um pouco essa argolinha para ajustar. Pronto. Aqui. Agora eu vou fazer, ó, aqui eu já tenho uma correntinha, tá? Agora eu vou fazer mais duas correntinhas. Duas aqui. 3. Aqui eu tenho um total de 3 correntinhas, tá? Essas 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Agora eu vou laçar o fio, ó. Vou nesse espaço que já está a minha correntinha. E vou no outro do ladinho aqui, ó. Como eu fiz do outro lado, tá? Do outro lado da lateral da bolsa. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima. E vou fazer um ponto alto. Assim. Laço o fio, ó. Vou nesse espaço que eu já passei com a minha agulha. Coloco a minha agulha aqui e sai no outro ladinho, ó. Embaixo dessas duas alcinhas, ó. Laço o fio e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou nesse espacinho, sai no outro ladinho e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou nesse espaço, sai no outro ladinho e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar a 20 pontos altos, tá? Vou fazendo sempre dessa forma. Feito aqui meus 20 pontos altos, vou laçar o fio, ó, nesse próximo ponto de base eu não vou fazer nesse seguinte, tá? Porque esse aqui, ó, é onde saiu esse aqui. E aqui é aquele cantinho que eu quero que fique bem redondinho, como eu fiz do outro lado, tá? Da lateral da bolsa. Então, pulo esse, vou no próximo
e vou no seguinte, assim, e faço um ponto alto. Laço o fio, ó, não vou nesse mesmo aqui, vou no próximo, ó, vou aqui do ladinho e faço outro ponto alto. Agora, os próximos eu não vou pular, tá? Eu vou laçar o fio, ó, vou nesse mesmo espacinho de onde também sai esse aqui, coloco a minha agulha aqui, saio aqui do ladinho e faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui no comecinho, tá? Ó, no próximo espacinho, aqui do ladinho, faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim, ó, até completar. Aqui eu já tenho 3 pontos altos. Então, eu quero 20 pontos altos. Então, eu preciso fazer mais 17 pontos altos, tá? Eu já tenho 18 pontos altos, eu quero mostrar esse finalzinho como é que vai ficar, tá? Porque eles não aparecem aqui os pontos baixos, né? Só aqui. Então, aqui, ó, eu entro aqui, ó, nesse espacinho onde já saiu esse último ponto alto, tá? Então, coloco aqui e saio aqui do ladinho no espacinho aqui, ó. Deixa passar esse buraquinho aqui, esse espacinho e vou no próximo. Laço o fio, passo pra cima, puxo pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, ó, vou nesse mesmo espaço e coloco nessa pontinha aqui, ó, vou nesse espaço e entro nessa pontinha aqui, ó. Laço o fio, puxo aqui pra cima e faço mais um ponto alto. Aqui eu tenho total de 20 pontos altos que eu fiz, né? Mas no total mesmo eu tenho 41 pontos altos, né? 20 do começo, um sozinho e mais 20 pontos altos. Agora eu vou fazer a costura, tá? Não é pra cortar o fio. Agora eu vou costurar a bolsa. Vou puxar um pouquinho essa argolinha, tá? Tirar a minha agulha, vou virar a bolsa, ela está no avesso ainda, ó. Cada ponto de base, ele tem 2 alcinhas, ó. Olha, aqui as 3 primeiras correntinhas, que equivale a um ponto alto. A terceira correntinha, ela tem 2 alcinhas, ó. Esse ponto de base aqui, ó, que é o ponto alto, ó, ele tem 2 alcinhas também. Cada ponto de base tem 2 alcinhas, ó. Dá pra ver, né? Nessa outra parte também tem 2 alcinhas, ó. Cada ponto de base tem 2 alcinhas, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou trabalhar pegando a primeira alcinha. Tem 2, ó. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Ou essa aqui é a de baixo, essa aqui é de cima, tá? Então, eu vou sempre nessa parte da bolsa, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Vou passar com a minha agulha por dentro dessa primeira alcinha. E na parte de trás, eu vou pegar a segunda alcinha. Sempre a segunda alcinha, tá? Então, aqui eu vou na primeira alcinha, vou laçar essa argolinha aqui e vou puxar passando por dentro dessa alcinha. Aqui. E aqui eu tenho uma argolinha na minha agulha. Agora, eu vou posicionar aqui a minha mão para fazer o crochê, né? Para fazer o ponto baixíssimo e o fio no meu dedo. Aqui eu vou na próxima alcinha, ó, na primeira, tá? Da primeira parte. E vou na alcinha da segunda, na parte de trás, ó. Na alcinha de cima, ó. Laço o fio, passo por dentro dessas 2 alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Ó, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou na próximo ponto de base, na primeira alcinha, essa primeira parte aqui eu vou na primeira alcinha. E na segunda parte eu vou na segunda alcinha, na alcinha de trás. Coloco a minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pego a primeira alcinha e na parte de trás pego na segunda alcinha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 alcinhas e nessa argolinha que está na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pego nessa primeira alcinha, na parte de trás eu pego na segunda alcinha e faço mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, pego na primeira alcinha, na parte de trás, na segunda alcinha, laço o fio
E faço mais um ponto baixíssimo. No próximo, na primeira alcinha, no de trás, na segunda alcinha, laço o fio e faço mais um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa costura, tá? Chegando aqui ao final, vou pegar essas duas últimas alcinhas aqui. Ó, dá pra ver bem, né? Vou cortar o fio. Opa, veio o botão de imã junto. E vou puxar esse fio, a laçadinha, passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. E eu vou fazer o arremate como eu fiz do outro lado, da outra lateral da bolsa, tá? Igual. Agora eu vou desvirar a bolsa, tá? Um jeitinho. Aqui. Ó, como fica a lateral. Tá bem bonitinho, né? Bem arrematadinho. Depois tem que ajeitar, né? Mais esticadinho. Uma ajeitada aqui. Já tá bem bonitinha, já tá toda... Já vai se ajeitando, né? A gente tem que ir dando a forma, né? Agora vamos colocar o botão. Eu esqueci de um detalhe importante, que é fazer pontos baixíssimos aqui. Era pra fazer enquanto a bolsa estava aberta, né? No caso, ela já está fechada. Mas mesmo assim, não é impossível de fazer. Então, vou colocar a minha agulha nesse espacinho aqui, ó. É bem no meio da bolsa, tá? Ó, ela fica no meio, ó. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio. Aqui atrás, ó. Vou laçar o fio, vou puxar aqui pra frente. Assim. Vou pegar essa ponta do fio mais curta, vou passar por cima, ó, do fio que vem do rolo. E vou laçar... Agora, eu vou no próximo espaço, aqui, ó. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio que vem do rolo e vou puxar aqui pra cima. Opa! É assim fica um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. Vou puxar um pouco o outro fio para ajustar, ó. Opa. Vou puxar aqui. Realmente fechadinha ela fica um pouco mais difícil. Vou tirar aqui pra não virar, ó. Acho que dá pra ver bem, né? Eu tô com, ó, o fio no meu dedo, aí eu puxo aqui pra cima. Como ele tá vindo viradinho. Opa. No próximo espacinho. Opa. Acaba escorregando, escapando, né? Não mesmo. Ó. Vai laçando, vai puxando. É que quando tá aberta, daí a gente já faz direto, não fica assim, sabe? Parando e ajeitando. E eu vou fazer assim até chegar ao final, tá? Ó, como já fica bonitinho, olha. Olha, com esse acabamento e olha assim. Fica bem mais bonitinho assim, né? Aqui, ó, eu não cheguei ao final ainda, mas eu vou mostrar pra vocês como fica mais fácil, ó, na parte que está aberta, ó. Que ali ficava bem difícil pra fazer porque tava fechada, né? E aqui, ó, é só colocar, ó, aí já dá pra ver, ó.
Ó, puxando aqui, ó. Opa. Ó. Aqui já fica bem mais fácil, ó. Opa, fechadinho. Já é bem mais rapidinho, ó. Já dá pra fazer direto, ó. Então, por isso que é bom a bolsa estar aberta, né? Fica bem mais fácil, rápido e prático. Quase acabando já. Ó, aqui terminou, vou cortar o fio. E vou puxar essa argolinha aqui, tá? Ó, e aqui eu coloco a minha agulha, ó, nesse buraquinho aqui e puxo esse fio pra trás. Ó, como já ficou bem bonitinho, né? Já fica outro acabamento, né? Olha. Agora eu vou arrematar. Colocar a minha agulha nessas alcinhas do ponto de trás, ó. E vai escondendo o fiozinho, né? Escondendo que não vai dar nem pra notar. Agora aqui tá mais apertadinho. Vou trazer ele pra cá. Eu costumo fazer às vezes ida e volta, né? Que fica mais presinho, ó. Agora da alcinha que saiu, ó, eu deixo de fazer e pego e vou na outra. Ó. Pego umas duas alcinhas aqui e vou puxar ele pra cá. Mais duas aqui. Pronto. E aqui eu corto. E vou fazer o outro ladinho da mesma forma, tá? Agora eu vou colocar o botão, tá? A parte de cima aqui, ó, é com esse, ó, dá pra ver, né? Que ele fica pra fora. E aqui ele, ó, fica um buraquinho aqui, é da outra parte da bolsa, tá? Seria pra cá. Então, vamos colocar aqui mais ou menos no meio. Ó, no meio mais ou menos é aqui, mas vamos colocar aqui em cima, ó. Acho que é aqui, ó. Acho que dá pra ver bem, né? Vamos centralizar ele aqui, ó. Eu já coloquei aqui a linha na agulha, tá? Ó, acho que dá pra ver bem, né? Ó, coloquei um fio, né? Dobrei em dois e dei um nozinho. Ó, dá pra ver, né? Que assim fica um acabamento melhor, tá? Ó, aí então eu vou aqui, ó, bem no meinho aqui, ó. E vou passar a minha agulha, ó. Aí eu vou abrir essa linha aqui, ó. Vou abrir esse fiozinho, tá? E vou passar por dentro, assim. Pronto. Aí eu vou pegar o botão, vou colocar aqui no meio, ó, vou centralizar, mais ou menos aqui. Aqui, ó, eu vou colocar aqui a minha agulha, acho que dá pra ver bem, né? Ah, peraí que eu acho que prendeu em alguma coisa aqui. Pronto. E vou colocar aqui esse buraquinho. Vou novamente aqui. E passo aqui dentro.
deixar bem apertadinho. Aqui já tá presinho. Agora eu vou aqui por baixo, ó. Vou sair. E passo aqui por baixo do fio pra não aparecer. Não posso ir muito longe, eu vou sair aqui embaixo. Ó, agora eu posiciono, arrumo, ajeito direitinho, ó. Eu vou pegar nesse, ó, deitando aqui o botão, né? Já dá pra ver que... Peraí. Tomar cuidado para não furar o dedo, né? Pode passar também primeiro aqui, depois no botão, né? Eu já tô passando direto, mas... Ó. Agora o que eu passo por baixo, ó. Só vou passar aqui, ó, sem passar no botão, tá? Ó, e já sai direto lá, ó. Já sai direto no outro lado, ó. Vou virar aqui, pra ficar melhor pra ver. E vou aqui, ó, no próximo espaço, passando por baixo, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Pronto. Aí, agora eu passo por baixo, ó. Aqui. Agora eu vou por baixo novamente e saio lá do outro lado. Aqui. Deixa eu puxar aqui que trancou. Vou puxar um fio só. Que trancou uma parte do fio. Eu vou puxar o fio pra puxar essa laçadinha. Não é esse, é esse aqui. Pronto. Vou virar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Opa. Aqui. Ficou bem no meio. Vou pegar nessa pontinha aqui. Opa. E vou entrar aqui. Agora eu vou passar por baixo. E vou dar, ó, vou passar por dentro dessa argola. Uma vez, duas vezes, três vezes. E vou puxar bem, tá? Peraí. E agora eu vou passar a minha agulha por baixo do botão, ó. Vai ficar bem escondidinho. Tá? E volto. Passando por dentro dos fios, tá? Aqui. Ó. Tá bem no meio. Agora eu vou medir aqui, vou ajeitar a bolsa. Ajeitar ela aqui. Aqui. Ó, mais ou menos aqui. Aí eu vou vendo aqui, ó. Vai ser no meinho, né? Porque lá ele tá no meio. Então, vai ser aqui, vamos ver onde é que ela vai fechar. Vou ver aqui do ladinho, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Do outro lado também. Ajeitar. Ajeitar bem.
ficar bem fechadinho aqui. Ó, se o botão, ó, vai fechar aqui. Ó, vai ficar bem aqui, ó. Aí eu coloco o botão aqui nele, baixo aqui, e ele vai ficar aqui, ó. E aqui eu vou pregar o próximo botão, tá? Vou costurar esse botão como eu costurei o outro, tá? Então, aqui já foi colocado esse botãozinho, tá? Aí, o que que eu faço? Pego a outra parte do botão, encaixo aqui. Aí, ajeito a bolsinha, tá? Fecho, como se eu fosse fechar mesmo, assim, ó. Aqui vejo do ladinho, ó, tá tudo certinho. Aqui também, ó. Então, ela vai fechar aqui, ó. Ela vai ficar no meinho, né? Que o meinho é aqui, ó. Aí, eu pego, ó, vai fechar aqui. Então, eu tiro, ó, o botãozinho e ele já para onde tem que ficar. Aqui, ó. Tá? E agora, eu vou costurar esse botão como eu costurei aquele, da mesma forma, tá? Olha como está linda a bolsa. E depois vai ajeitando melhor, dando a forma. Olha o ladinho dela como ficou, olha só. Tá? Ficou bem espaçosa, ó. Tem espaço para bastante coisa, ó. Vai ajeitando aqui também, tá? Vou mostrar as alças para vocês, como colocar as alças, tá? Eu tenho essa opção de alça, ó, cromada, né, prateada, ó. É linda também. Esse aqui é um mosquetão, ó, articulado, que é só colocar aqui do ladinho, eu já vou mostrar pra vocês. E tem também a opção de alça de crochê, tá? Eu tenho um vídeo aula no meu canal dessa alça de crochê. E pretendo fazer outras videoaulas de outras alças, tá? Outros modelinhos de alças. Essa fica bem linda também. E mais econômica, né? Aí aqui no final eu coloquei argola de mosquetão. Mas vocês podem colocar meia argola, outros tipos, tá? Como eu não tinha, eu coloquei a argola de mosquetão. E como ela é prática de colocar, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Vai aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Aqui ela tem uma pontinha que se pega um fiozinho, ó. Pronto, pegou aqui, ó. E eu volto do ladinho aqui, ó. É só fechar. Agora eu vou no outro lado, daí eu estico certinho, né? Ó. E também pego aqui do ladinho e sai no outro lado, aqui, ó. Pronto. Está prontinho. Deu pra notar direitinho, olha como fica linda. Linda demais, né? Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, @GuedeTPatricia, e até a próxima!